Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Epístola de Tiago e a gente está muito feliz de ver como a igreja tem respondido e vários irmãos têm me falado da bênção que tem sido a imersão nesse livro, o quanto a gente tem crescido. Eu confesso para vocês que eu tenho me maravilhado a cada dia estudando e crescendo no conhecimento do Senhor, estudando o livro de Tiago. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo com o tema Planos Humanos versus Planos de Deus. Planos humanos versus planos de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, seu aplicativo, em Tiago, capítulo 4, veremos do versículo 13 ao versículo 17. Vamos ficar em pé para a leitura desse texto e depois você permaneça com a sua Bíblia aberta para acompanhar a reflexão. Tiago 4, de 13 a 17. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna, portanto pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Senhor, nós estamos à mercê da revelação do Teu Espírito Santo. Precisamos da sabedoria, do discernimento do Pai para entendermos o que a Tua Palavra nos diz, porque queremos aplicá-la em nossa vida, queremos que Jesus Cristo seja honrado através do nosso procedimento, queremos ser diferentes, queremos ser discípulos que Te obedecem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Relembrando algumas coisas que nós vimos nas últimas ministrações. Tiago havia denunciado que havia disputas e rivalidades entre os irmãos e que o amor ao mundo, chamado também de mundanismo, não somente provocava conflitos entre os irmãos. Lembrando que a carta de Tiago é uma carta escrita não a uma igreja específica, mas à igreja de uma maneira geral. E esse mundanismo era manifestado nos conflitos através do hedonismo, que é o amor exacerbado ao prazer, o desejo egoísta e aguçado pelo prazer, e também pela maledicência, quando uns falavam mal dos outros. E isso é pecado diante de Deus, e eles se faziam por causa disso inimigos de Deus. E vimos ontem, a semana passada, que não dá para você compactuar determinadas coisas. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. Não dá para a gente compactuar as duas coisas. E que somente uma atitude radical de arrependimento e sujeição a Deus poderia curá-los desse amor ao mundo. E hoje nós veremos como esse mundanismo, como esse amor ao mundo se manifesta através da presunção, refletida no fazer planos sem levar em conta a vontade de Deus, pela pretensão que se tem do controle do futuro. É sobre isso que nós iremos refletir nesta manhã. É natural que todos nós façamos e tenhamos projetos pessoais. Não há nenhum problema nisso. Aliás, é positivo quando a gente planeja estrategicamente a nossa vida, nosso casamento, a educação de filhos, a família. Ontem nós tivemos um momento muito especial aqui na ministração no curso de pais sobre os comunicadores tecnológicos dos nossos filhos, e Sérgio Magalhães e outros nos abençoaram muito. Quantas coisas pudemos aprender a respeito da influência desses youtubers,
dos bloqueios em relação à nossa família. E isso é muito importante, estarmos preocupados com isso. É uma maneira estratégica de planejarmos a nossa família. É bom você planejar a sua carreira, é bom você planejar os seus estudos e inclusive a velhice. Eu estava lendo que o brasileiro é um dos povos que menos se prepara para a velhice. Somente 15% dos brasileiros se preparam para a velhice, planejam a velhice. Por isso, chega nessa idade aí, tem um monte de perrengue, porque não se prepararam para isso. Então é bom a gente planejar, ser empreendedor. A pergunta é, até que ponto fazer esse planejamento é certo ou errado? Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é pecado? E Tiago vai trabalhar esse tema com a igreja, e o seu objetivo é trazer justamente essa orientação de Deus diante dos projetos. E Tiago deixa claro: para que haja perspectivas em minha vida, o meu amanhã exige a presença de Deus hoje. Está ali na tela, vamos repetir essa frase? Para que haja perspectivas em minha... vamos falar de boca aberta, vamos lá, todo mundo junto. Para que haja perspectivas em minha vida, o meu amanhã exige a presença de Deus hoje. Mas não está lá. Por isso eu estava falando, estava vendo, é que eu estava tendo revelação. Vamos lá. Para que haja perspectivas em minha vida, o meu amanhã exige a presença de Deus hoje. Havia, desde aquele tempo, um estilo de vida sem Deus, que é algo que hoje se reflete também em nossa sociedade. Um estilo de vida sem Deus. E uma característica da cultura que a gente vive hoje, nessa cultura pós-moderna, em que nós temos uma pluralidade grande de pensamentos, um conjunto grande de situações e complexidades, numa vida cheia de alternativas que a gente vive, a gente corre o risco de se distrair com essas questões da vida. Afinal, a vida moderna faz com que a gente tenha tantas demandas, tantas coisas para a gente se preocupar. E se hoje a informática facilitou a nossa vida, por um lado, por outro lado, você hoje tem que confirmar, e toda hora vê e-mail, e WhatsApp, e telefonemas, e os mais diversos negócios faz com que a gente corra o risco de se distrair com as questões atuais e perdermos o foco em Jesus. E Tiago nos fala exatamente isso. Ficamos distraídos, e para não dizer ansiosos, pelas mais diversas demandas da vida. E temos a tendência de achar que a maioria dos nossos problemas são externos. E quando a gente estuda a carta de Tiago, fica claro que a questão não é externa, mas é que o nosso coração acaba perdendo o foco em Jesus. E quando caímos nessa situação, caímos na presunção de poder levar a nossa vida do jeito e da maneira que a gente quer, quando temos um entendimento errado de nós mesmos, e a presunção é pecado, porque ela nos leva à condição de querer tomar a nossa vida em nossas próprias mãos e planejar a vida sem a direção de Deus. A presunção, que é pecado, olha para a vida como um contínuo direto e não como uma misericórdia divina. Levantamos em nosso dia a dia e já afobadamente vamos fazendo as coisas nas mais diversas atividades, sem nos depararmos de que a misericórdia do Senhor mais uma vez foi renovada naquela manhã. Você pensa nisso diariamente? A gente não pensa. Um dia ou outro a gente pensa. Porque a gente já vai tocando o barco, vai fazendo as coisas. É claro que a nossa vida é feita de escolhas. Hoje de manhã, você escolheu vir para cá e foi uma decisão correta. Você escolheu a roupa que você está vestindo, né? No meu caso, mais ou menos, porque quem escolhe a minha roupa de domingo é a minha esposa. Porque se eu me visto, ela disse que eu fico tão colorido que dói até o olho. Então ela mesma separa a roupa.
Mas você decidiu tomar café da manhã ou não, você tem escolhas no seu dia a dia, e na realidade não há nada errado em termos nossas metas, nossos planos. A grande questão é quando Deus fica fora desse planejamento. É sobre isso que a gente gostaria de ver. Isso é presunção. Então a pergunta é: como lidar com essas escolhas? Como lidar então com as nossas escolhas? Eu quero te convidar a refletir comigo no livro de Tiago. O primeiro ponto está nos versículos 13 e 14, é quando tendo consciência de nossa condição espiritual. Nós lidamos em nossas escolhas quando temos consciência de nossa condição espiritual. Lembrando que a mensagem de Tiago era para um grupo mais específico. Alguém pode me lembrar qual era esse grupo específico? Quem é? Cristãos judeus. Até então, os gentios não haviam sido alcançados. Isso aconteceu 10 anos depois. Ele está falando para cristãos judeus. E esses cristãos judeus tinham um comércio extremamente lucrativo ali em toda aquela região do Mediterrâneo. Eles eram muito fortes nos empreendimentos comerciais. Eu, particularmente, não tenho nenhuma admiração pelos judeus do ponto de vista espiritual, porque não cumpriram o propósito de Deus, mas eu tenho muita admiração como povo, no sentido do seu empreendimento, um povo que já passou por tantos anos de lutas e guerras e tentativas de extermínio e continuam firmes como nação. Israel é uma nação nova e num local extremamente difícil, árido, se tornou uma das nações mais prósperas do mundo, e eu fico muito impressionado com toda a inteligência dos judeus. Eles são famosos pelas suas atividades comerciais. Todo aquele mundo greco-romano era recheado de atividades comerciais dos judeus, e todos nós sabemos hoje que os judeus continuam sendo famosos como hábeis negociadores, né? Os judeus são muito bons para negociar, e comercialmente. Tem até aquela história daquele judeu que estava morrendo nos seus últimos momentos de vida, ali na cama, já moribundo, e de repente ele pergunta: Ruth, minha esposa querida, você está aqui do meu lado nesses últimos momentos? Ela fala: sim, querido, eu estou aqui. E ele perguntou: você, Jacó, meu primogênito, você está aqui do meu lado? Sim, papai, eu estou aqui. Sara, minha filha, você está aqui do meu lado? Sim, eu estou aqui, papai. Jacó, já falei, Isaac, meu caçula, você está aqui? Tem, papai, eu estou aqui. De repente ele levantou assustado e perguntou: se está todo mundo aqui, quem está cuidando da loja? Esse é o judeu, uma pessoa extremamente hábil no seu comércio. E Tiago não censura pelo desejo de expandir seus negócios. Não havia problema na prosperidade. O problema estava na maneira como eles estavam planejando fazer, sem a direção de Deus para as suas vidas. Contextualizando, a mensagem de Tiago para hoje é para todos os empresários da igreja, para todos os comerciantes, profissionais liberais, trabalhadores, para todos nós que temos algum tipo de envolvimento comercial. E essa palavra nos mostra a necessidade de refletirmos sobre a vida, sobre as implicações que a palavra de Deus tem em nós. Amanhã, quando você estará com todo afinco, participando do mundo corporativo, com que objetivo? Ganhar dinheiro. Por que a gente trabalha? Para ganhar dinheiro. Ninguém trabalha por esporte. Eu trabalho porque é legal, eu não ganho nada, mas eu acho legal trabalhar. Ninguém faz isso. Todo mundo tem o objetivo de ganhar dinheiro. E fica claro, não há nenhum problema nisso. É algo natural, faz parte da vida. O dinheiro não é problema. A Bíblia não fala que o dinheiro é nocivo. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro pode ser bênção. A Bíblia fala de determinadas pessoas, como Jó, como Abraão, que foram ricas, extremamente ricas, e o dinheiro nunca foi problema na vida deles. As riquezas nunca atrapalharam, muito pelo contrário, eram homens tementes a Deus, sérios, abençoadores. Então o problema não está na riqueza. A grande questão aqui é que esses empresários judeus, cristãos,
confiavam, referiam seus princípios na base do faro mercadológico, da pesquisa de mercado, na base da sua própria habilidade. Eles faziam seus negócios como base da sua própria capacidade profissional, sem levar em conta que a vida era como uma neblina. Eles faziam planos futuros. E Deus fala para ele: como é que você fala que daqui a um ano você vai fazer isso, aquilo, se você sequer me consultou? Como você sabe que você vai estar vivo? Como você sabe que você vai poder desfrutar das riquezas que você está amealhando hoje? Como você vai fazendo planos e determinando sobre o seu futuro, sem sequer saber se eu estou de acordo com isso, se você estará vivo nessa época? Me lembro de um caso de um famoso empresário aqui da nossa cidade, que deu uma grande festa quando ele conseguiu conquistar o seu 1000º imóvel. Sabe que é um camarada que tem mais de 1000 imóveis? Ele deu uma grande festa e resolveu se aposentar. E se aposentou com 1000 imóveis para morrer alguns meses depois. O que Tiago fala é exatamente isso. O que vocês estão pensando em relação ao futuro? Onde eu estou entrando no seu planejamento? Deuteronômio 8,18 diz assim: mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir a riqueza. O pecado não era fazer negócios, o pecado era fazer negócios sem levar Deus em consideração. E aqueles que estão ocupados demais fazendo negócios em relação ao futuro, não gostam de parar para refletir sobre as questões da vida. Depositava sua confiança somente no seu próprio eu. Isso é amor ao mundo. Nós estamos às vésperas da eleição e todos nós sabemos de uma situação econômica difícil em nosso país. Apesar de toda a propaganda política dos candidatos, ninguém vai chegar em plena campanha política e ficar falando: pessoal, prepare-se, eu vou arrochar ainda mais o negócio, eu vou deixar mais difícil, eu vou aumentar os impostos. Ninguém vai fazer isso, logicamente, do ponto de vista político. Mas ninguém pode ser ingênuo de achar que nós vamos, na canetada, resolver o problema. Aí chega um novo presidente e ele faz um decreto. Pronto, não estamos mais numa situação econômica difícil. Agora, prosperidade total em nosso país. Ele decreta e pronto, a gente vira. Ninguém faz isso. Ninguém cria milhares de empregos do dia para a noite. Ninguém muda a economia do dia para a noite. Todos nós sabemos que será um ano de tremenda austeridade. Que os próximos anos, independente das promessas feitas, que ninguém faz milagre. Todo mundo sabe disso. Ou deveria saber. A grande questão não é essa. A grande questão é aonde você está colocando a sua confiança. Aonde você está colocando a sua esperança. A sua confiança e a sua esperança está realmente no novo presidente, seja ele quem for? A sua confiança, a sua esperança está no aeroporto? Ou seja, eu vou pegar um avião e vazar do país, vou para outro lugar, aí resolve o meu problema. A sua confiança está fazendo um concurso público e aí você fica garantido com estabilidade para toda a sua vida. A sua confiança está fazendo aquele super negócio, que isso vai te garantir. Você acha que isso vai resolver o seu problema? Aí está a sua confiança. Se a sua confiança está aqui, você está enquadrado exatamente nisso que Tiago fala. Não há nenhum problema você fazer um super negócio, isso é legal, você passar num concurso público, e também não vejo problema de alguém morar no exterior. A grande questão é o seguinte: aonde Deus entra em tudo isso? São planos humanos ou são planos de Deus? Ou você faz a sua agenda semanal e fala: Deus, abençoa a minha agenda,
e vou tocando, e quer que Deus assine embaixo. E aí a gente não sabe por que determinadas coisas não dão certo, e a gente fica revoltado com Deus. Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não me abençoou? Porque Deus sequer foi consultado. A gente vai tocando e acha que Deus tem que ir atrás, resolvendo as nossas questões. Não sabemos administrar nossa agenda na agenda de Deus. Não sabemos administrar o nosso tempo no tempo de Deus. E aí eu ocupo todo o meu tempo de uma maneira egocêntrica e quero que Deus abençoe. Eu acho interessante, um irmão chegou para mim e falou assim: Edmilson, eu estou entregando aqui alguns irmãos que eu estou discipulando, porque eu não tenho mais tempo para fazer discípulos. Eu estou ocupado com as minhas atividades de trabalho, de estudo, eu não tenho tempo para fazer discípulos. Meu irmão, se você não tem tempo para cumprir a ordem de Jesus de fazer discípulos, se você não tem tempo para exercer ministérios, se você não tem tempo para saber se organizar em relação às coisas de Deus, o seu problema não é tempo, o seu problema é prioridade. E Tiago coloca um questionamento, ele fala: o que é a sua vida? O que é a sua vida? Eu te pergunto hoje, o que é a sua vida? Moisés, no Salmo 90, ele diz assim: acabam-se os nossos anos como um suspiro, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Você não tem a impressão de que o tempo passa muito rápido? Você não tem essa impressão? Nós estamos entrando em outubro. A vida é muito interessante. Antes dos 18 anos, a gente fica achando que a vida é devagar. A gente quer fazer 18 anos para poder fazer um monte de coisa. O camarada tem 16 anos. Quantos anos você tem? Quase 18. Porque ele quer chegar nos 18. Depois, o relógio é devagar, né? Devagar. Na hora que você atinge 18, vai chegando nos 40, 50, você vai ficando mais rápido. O tempo vai voando. Esses dias eu fiquei até assustado. Alguém veio falar comigo, isso foi na nossa apresentação de Natal no final do ano. Nossa, apresentação de Natal. Pois tudo passa rapidamente e nós voamos. E a vida é breve, a vida passa depressa. Justamente porque a vida passa depressa, nós não podemos estar na contramão de Deus. Nós temos que desenvolver o nosso temor a Ele dia após dia. Porque a vida é como neblina. Israel é um país a nível do mar, e quase todos os dias tem uma neblina, que na hora que começa a sair o sol, ela se dissipa. Tiago está falando sobre a efemeridade humana, está falando que tudo é rápido, tudo passa rapidamente. Assim é a nossa vida. E Tiago está falando de cristãos que se diziam confessos ao Senhor, mas que na prática tomavam as suas decisões e planejamento sem levar em conta o que Deus achava. Isso abre espaço para o famoso secularismo. Secularismo é um mundo no qual Deus não faz mais parte. E a gente acaba fazendo aquela divisão: estou aqui na reunião, estou aqui na igreja, eu busco a Deus. Na hora que eu saio ali fora, minha vida não tem mais nada a ver no sentido de consultar ao Senhor. Eu saio fazendo as coisas do jeito que eu acho. E a minha vida, meu casamento, meu namoro, meu trabalho, minha sexualidade, meus relacionamentos interpessoais, minha carreira, os meus estudos, eu faço do jeito que eu quero, porque afinal, eu sou autossuficiente. Eu não preciso consultar a Deus. Eu sou o meu Senhor. É isso que Tiago fala. Que a vida é incerta, mas em Deus ela é certa. Que somente apoiados na vontade de Deus é que realmente a nossa vida tem futuro. Segundo ponto que Tiago nos fala: como lidar então com as nossas escolhas?
tendo consciência de nossa fragilidade. E aqui ele fala algo muito interessante, o versículo 15, ele diz assim: em vez disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A gente vive num país que transpira religiosidade. Você já deve ter ouvido, na realidade você já deve ter falado, se Deus quiser, se Deus quiser. E aqui Tiago está falando que não se trata somente da gente declarar formalmente essas coisas, mas de realmente crer nelas e planejar à luz delas. Porque é muito comum a gente escutar, se Deus quiser, o meu candidato tal vai ganhar. O camarada aposta isso, fala para todo mundo, não adianta forçar a barra, a gente já falou com isso. Deus não é cabo eleitoral de ninguém, Deus não dá esse tipo de caprichos humanos. Não adianta a gente ficar com esse chavão positivista, uma fórmula mágica, se Deus quiser o meu candidato vai ganhar, se Deus quiser o meu time será campeão, se Deus quiser eu emagreço esse ano, se Deus quiser isso aqui. Pessoal, esse tipo de confissão positiva não move Deus. Isso não move Deus. E aí não é porque a gente usa isso como um chavão, se Deus quiser, a gente está falando algo que a gente deseja, como se Deus desejasse. Esquece. Ele tem seus caminhos, Ele tem os seus planos. Deus não fica à margem ou a refém desse tipo de desejo humano. Quando a gente fala se Deus quiser, significa que eu estou renunciando o meu eu, para que se Deus quiser, tal coisa aconteça, mesmo que meu eu seja afetado. Renunciar o próprio eu é uma condição para ser discípulo de Cristo, segundo Lucas 14. Então, quando eu falo se Deus quiser, significa que eu estou me submetendo à vontade dEle, mesmo que a vontade dEle seja diferente da minha. Afinal, Romanos 12 fala que a vontade de Deus é o quê? Boa, o que mais? Agradável e perfeita. A vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Você crê nisso? Mesmo quando é contrariado? Você crê que a vontade de Deus continua sendo boa, agradável e perfeita? Isso significa dizer, se Deus quiser. Ou seja, se a vontade de Deus, seja ela qual for, acontecer. Por isso que a presunção é pecado. Presunção é fazer-se de Deus. Qualquer tentativa para achar segurança de Deus é ilusão que trará desilusão. E o versículo 16, que esse tipo de vanglória, fala que esse tipo de vanglória, essa presunção é maligna. E por que a Bíblia fala que é maligno? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Lúcifer. Lá em Isaías 14, mostra exatamente isso. Lúcifer começou a falar, eu vou estender o meu trono acima das estrelas. Eu serei como Deus. Lúcifer tentou andar na contramão da vontade de Deus. Por isso que a Bíblia fala que todo tipo de inspiração, levando-se em conta a presunção de andar na contramão da vontade de Deus, é de inspiração maligna. E eu te pergunto, você inclui Deus em seus planos? Você pergunta antes ou consulta, pronto para obedecer independente da resposta? Ou vai na frente, querendo que Deus vá atrás, aprovando tudo que você faz e assinando a sua agenda? Certa vez, na viagem inaugural do navio Titanic, famoso pelo filme, o maior navio feito naquela época, um navio fantástico. E na viagem inaugural, uma passageira chegou para o construtor e perguntou sobre a segurança do navio. O senhor acha esse navio realmente seguro? E ele deu a seguinte resposta: nem Deus afunda esse navio. Você sabe que houve um acidente, ele colidiu com um iceberg e cerca de 1.500 pessoas morreram.
Eu já vi um monte de bobrinha, gente falando, por causa disso Deus afundou o navio. Deus afundou o navio? Não. Quem afundou o navio? A presunção, a arrogância do capitão e do construtor, sabendo que tinha aquele tremendo navio, tentaram bater o recorde de tempo de travessia do Atlântico, mesmo com toda a previsão de vários icebergs no caminho. A presunção, a arrogância, o orgulho afundaram aquele navio. Por quê? Porque aquele navio era bom demais. Presta atenção, nós somos tentados à presunção, somos tentados a fazer as coisas do nosso próprio jeito, naquilo que nós somos realmente bons. Naquilo que você é bom, a sua tendência é começar a pensar de uma maneira inconsciente, mas a pensar, eu realmente sou bom nisso. Não preciso consultar Deus. Vou fazendo. Afinal, eu já tenho habilidade. Afinal, eu sou o bambambam do negócio. E Tiago fala no versículo 15. Ao invés disso, ou seja, ao contrário de tudo isso, precisamos de cristãos, de empresários, de comerciantes, trabalhadores, profissionais liberais, não voltados a si mesmos, mas com visão do reino, de ver o trabalho, o mundo corporativo, sobre a visão de Deus, daquele que governa, no sentido de trabalharmos com afinco, não para juntarmos mais, não para acumularmos mais, mas para podermos abençoar mais, com visão de reino, com coração sensível àqueles que sofrem. Ninguém consegue controlar esse mundo, ninguém consegue controlar o tempo, o futuro. Deus é o único que governa e controla todas as coisas. Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Ele governa sobre tudo, inclusive sobre a crise econômica do Brasil. Por isso Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. E último ponto: como lidar então com as nossas escolhas? Tendo consciência de nossa total dependência de Deus. O versículo 17 diz assim: portanto pensem nisto, quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Conhecimento implica em responsabilidade. Justamente por você saber, como cristão, o que deve fazer e não faz, isso é pecado diante de Deus, porque é omissão. Por causa disso, nosso pecado torna-se mais grave, porque pecamos com maior conhecimento, e torna-se mais hipócrita, porque confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Quando confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, o Quírios, o governador, estamos dizendo o quê? Que Ele é dono da nossa vida, de tudo que somos e de tudo que temos. Dono da nossa família, da nossa vida, dos nossos bens, do nosso tempo, do nosso tesouro, do nosso talento. Estamos dizendo que Ele é dono de tudo. Ora, se falamos que Ele é Senhor e não o consultamos, se falamos que Ele é o Senhor, mas vivemos a vida em função de nós mesmos, isso é hipocrisia. E Tiago fala para uma realidade que você lembra que nós falamos, que havia uma série de pessoas pobres na igreja, que estavam sendo discriminados. Ou seja, aquelas pessoas tinham condições de abençoar, tinham condições de agir com graça para com aqueles que eram necessitados, mas eles olhavam a situação e faziam de conta que não era com eles, fazia aquela cara de paisagem, irmãos necessitados do seu lado, e eles, aleluia, glória a Deus. O irmão passando fome do lado deles, aleluia. Concluindo, a falta dessa consciência da brevidade da vida faz com que a pessoa individualize suas próprias buscas, perdendo a realidade do que está à sua volta e até na sua vocação, ou seja, de sua missão na terra. Vamos nos envolvendo
com as solicitudes da vida, com as mais diversas demandas da vida. Nos esquecemos do propósito principal para o qual Deus nos colocou. Vamos criando um padrão de vida e dificultando a nossa vida, que a gente vai ter que trabalhar sempre cada vez mais para sustentar esse padrão, e vamos perdendo a simplicidade. E vivemos numa cultura, conforme falamos no começo, que vai oferecendo tantas possibilidades, e a gente corre o risco de perder o nosso foco em Jesus. Eu te pergunto, aonde você está focando a sua vida? Em Jesus ou em você mesmo, nas suas próprias coisas? O próprio fato de virmos aqui todos aos domingos não quer dizer que Jesus Cristo esteja sendo realmente o Senhor. Ele é o Senhor quando nos submetemos totalmente à sua vontade, toda a nossa vida, não somente os domingos, mas quando saímos daqui e em nosso dia a dia. Quando você recebe algo de Deus, você procura colocá-lo em prática ou deixa na prateleira, reservado, bênção, estudamos. Estamos estudando tantas coisas em Tiago. A pergunta é, o que você tem colocado em prática na sua vida? Tiago nos ensina a fazer a coisa certa, pois há uma promessa para isso. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Vamos repetir esse versículo? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Você quer ser bem-sucedido? É o consumismo. Na internet, na televisão, tudo gira em torno disso. Consumismo. É o detrimento do ter em relação ao ser. Uma pessoa é valorizada não por aquilo que ela é, mas por aquilo que ela tem. Esse é o cara. Olha o que ele tem. Isso corre o risco de ir entrando na igreja. E a gente começa a assimilar tudo isso, e como a valorização é em cima do que se tem, então eu vou trabalhar para ter mais, porque o negócio é ter, e a gente começa a ter uma busca insaciável por aquilo que não é pão. E se a gente não tem, começa a refletir na nossa vida espiritual, aquilo que o Marcelo falou aqui. Senhor, eu sou um cristão legal, eu sou fiel ao Senhor. Como é que eu estou passando por este perrengue financeiro? Afinal, eu estou aqui, filho, e passando uma dificuldade, e aquele meu vizinho, aquele safado, está me envidando. Eu não sou teu filho? Retribuição. A meritocracia. Eu mereço. Afinal, eu sou teu filho. E se eu sou teu filho, sua cabeça não calda. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser abençoado. Por que eu estou passando por essa dificuldade, por esse problema em casa? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu não mereço isso. Mereço? O que Tiago tem a nos falar a respeito disso? Nosso agora velho amigo Tiago. É o que veremos no próximo domingo, um tema maus ricos. Muito bom. Vamos orar? Eu gostaria que você estivesse meditando agora na sua vida. Como estão os seus planos? Aonde Deus entra nos seus projetos de vida? Você o consulta e está disposto a renunciar ao seu próprio eu, para que os projetos humanos sejam secundários diante dos projetos de Deus? Aonde você está depositando a sua confiança?
você mesmo, nos homens, no dinheiro. Eu gostaria que você estivesse refletindo de uma maneira franca e honesta, colocando diante de Deus tudo isso. Individualmente aí no seu coração você fala com o Senhor. Se você tem pecado através da presunção, fazendo seus próprios planos, sem consultar e submeter a vontade de Deus, é momento de pedir perdão, é momento de arrependimento, é momento da gente mudar o coração. E quando andamos em nossos próprios planos, isso é ilusão e trará uma tremenda desilusão. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã com um coração totalmente rendido a Ti, Senhor. Reconhecemos que por nós mesmos não temos condições de Te agradar, de fazer a Tua vontade, mas por causa de Jesus, do Teu sacrifício, através da condução do Teu Espírito Santo, nós podemos fazer as escolhas certas. E a melhor escolha que nós podemos fazer é de estarmos sujeitos à Tua vontade, à Tua autoridade. Porque não queremos ser cristãos de reunião de domingo. Queremos, como Teus filhos, ter um coração sempre grato e rendido a Ti. Leva-nos à maturidade, confrontados agora com a Tua palavra, que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Dê a mão para o irmão que está ao seu lado e repita para ele o que eu vou falar aqui. Olha para os irmãos e fala que a graça e a alegria do Senhor Jesus, a paz e o amor de Deus nosso Pai, que a consolação, que a unção, o fogo do Espírito Santo esteja sobre sua vida, sobre sua família, sobre todo o povo de Deus, hoje, esta semana e para todos sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Domingo abençoado em nome de Jesus.